Bom, a ideia é falar sobre esse livro aqui, Winners Take All, The Elite Charade of Changing the World. Né? Esse título ele é muito forte, né? Que os vencedores pegam tudo e que existe uma mentira, uma charade, de que eles estão mudando o mundo, mas na verdade isso não está acontecendo. Esse é o argumento do Ananda Giridharadas, que é o autor desse livro, que ganhou a melhor livro do ano pela Financial Times. Eu sou o Diego Burger, eu estudo felicidade e bem-estar em inúmeras áreas diferentes. E políticas públicas e capitalismo consciente sempre foi uma paixão para mim. Então, quando eu fui nessa última conferência de business de impacto social em Berkeley e o principal livro falado era esse, eu quis comprar na hora, ler, entender e estudar. Então a ideia hoje aqui é trazer um resumo do que eu aprendi com o livro, de alguns insights, e eu espero que ajudem vocês. Não sei, porque é difícil falar, né? O que um resumo do livro pode ajudar? Que isso vire insights para vocês, para pensarem como vocês levam a vida de vocês, como vocês levam a empresa de vocês, como vocês votam, que é muito amplo, né? O que um livro pode te ajudar? Então, eu acho que o principal argumento é a desigualdade, né? O aumento da desigualdade que está acontecendo, que embora a gente já viu com o Steven Pinker, a gente vive o melhor momento da nossa história. O Steven Pinker, para mim, é o melhor psicólogo do mundo, principal, dentro da academia ele é o mais respeitado, ele é o principal psicólogo de Harvard. E ele escreveu um livro agora, que eu recomendo muito, para mim é o livro mais importante que existe, que chama O Novo Iluminismo, em português. O Bill Gates falou que é o livro preferido dele de todos os tempos, e que o Steven Pinker argumenta, mostrando dados incontestáveis, que a gente vive hoje o melhor tempo da nossa história. A gente está longe de estar perfeito, a gente poderia estar muito melhor do que a gente está, e na minha opinião é vergonhoso alguns problemas que a gente ainda tem, mas a gente nunca teve melhor. E isso acaba com aquele discurso de como antigamente era melhor. Porque em números a gente está muito melhor hoje. Então é um argumento importante, é um livro que muda vidas. Tem resumo desse livro no canal aqui, então vocês podem pesquisar Steven Pinker, Diego Burger, ou tá aqui em cima o link. E eu espero que isso ajude vocês a ver o mundo de uma maneira diferente. Mas sim, a gente tem um problema muito sério, que é o aumento da desigualdade, né? E isso, se a gente for lá atrás em Aristóteles, ele vai falar que sociedades tendem a ficar cada vez mais desiguais. Os ricos, né, os bem-sucedidos, pegar cada vez mais dinheiro e os pobres ficarem cada vez mais pobres. Essa é a tendência natural das coisas, né? E que tu precisa de um Estado para ajudar a ter uma classe média forte. Né? E essa é a ideia de Revolução Francesa, de direitos humanos, é que todo mundo precisa ter as mesmas chances, o mesmo de capitalismo, né? Embora em muitos lugares isso não aconteceu dessa maneira, aconteceu na Escandinávia, de tu ter todo mundo ter educação, saúde, segurança, né? Tu receber pouca herança, né? No sentido de que, as chances são iguais, do filho do cara mais rico e do cara mais pobre, são parecidas pelo menos. E daí tu gera o capitalismo e quem der mais valor vai ganhar mais dinheiro. Quem estiver vendendo o melhor pão ou resolvendo mais problemas vai ficar mais rico. Então essa é a tônica geral do livro, né? Então, e ele trata muito se fala em os bilionários doarem mais dinheiro, tá? Mas o Anand traz um ponto que é o seguinte: é ético eles terem tanto dinheiro nas mãos deles, eles decidirem aonde vai as pesquisas, para onde vai esse dinheiro, quais são as instituições, fora o fato de que muitos dos bilionários que estão por trás das câmeras não são os mais bonzinhos. Os que aparecem mais são os mais bonzinhos, que fazem coisas bacanas mesmo, mas tem um monte que não quer aparecer e que manda dinheiro para Mônaco para pagar menos imposto e assim vai fazendo um milhão de coisas. Então esse é um ponto interessante, né? E ele fala muito de empresas grandes, tipo a Coca-Cola, ter uma iniciativa legal para salvar um rio, não apaga todos os rios que ela poluiu. Então ele acha que a gente deve falar em fazer menos mal, ao invés de se falar em fazer bem. Que as empresas deveriam estar preocupadas em como é que eu vou poluir o mínimo possível, ao invés de uma empresa que nem a Coca-Cola, de novo, que polui, que mais produz plástico no mundo, falar em salvar um riozinho. Então a Ananda vai falar, dane-se o riozinho. Como é que tu vai parar de produzir plástico? Fazer menos mal, em vez de fingir que tu tá fazendo bem para vender, para mentir para os teus funcionários que querem gerar impacto, que tu é uma empresa legal e vale a pena segurar os talentos ali. Ou pro teu consumidor final, que tu não é uma empresa tão ruim assim. Então ele fala, óbvio, da importância de um Estado eficiente, que fiscalize as empresas,
né? Porque tá claro que essa ideia do Adam Smith, que o mercado vai se autorregular, não funciona exatamente assim, por inúmeros motivos. Porque, por exemplo, se tu envenenar, a ideia dele era, pô, envenenei, esse produto tá envenenado, né? Tu vai comer esse pão, vai estar podre, tu vai passar mal, tu vai falar pra todo mundo que tu vai passar mal e ninguém mais vai comprar esse pão. Hoje em dia tu sabe que tem envenenamentos, tem produtos químicos que vão te fazer mal em 20, 30 anos. Né? Então tu precisa saber o que está ali. E outro que tem um poder de marketing muito forte, que pode comprar muitas propagandas e mentir que não faz tão mal assim ou coisas assim. Então é importante ter um Estado que fiscalize, que é aquilo que está falando, se é orgânico mesmo, para onde está indo esses resíduos e coisas e tal. Que eu não sei se eu concordo com tudo que ele fala, né? Mas ele tem uma crítica muito forte, que existe essa maneira de tu chegar, de pessoas, geralmente homens, ricos, brancos, chegarem para resolver os problemas dos lugares mais pobres, sem escutar a comunidade local, sem saber como que eles fazem, como que tu vai impactar melhor, que não é uma construção conjunta. Eu tenho certeza que o melhor jeito é a construção conjunta. Eu acho que às vezes alguns movimentos de extrema esquerda demonizam qualidades que talvez esse homem branco bem-sucedido economicamente, com a empresa dele, tenham habilidades que possam ser complementares, né? Que nem eu acho que o Butão não tem só nos ensinar, mas tem a aprender com o Ocidente, né? Existem habilidades nos dois mundos que devem ser complementares. Eu acho que no meu tempo no Butão, uma das coisas que eu percebi é o quanto os butaneses não se estressam, a palavra estresse não é presente lá, mas então eles têm muito a nos ensinar sobre isso, mas ao mesmo tempo a eficiência lá é muito menor. As coisas demoram muito mais para serem feitas. Então, se a gente conseguisse juntar o melhor dos dois mundos num approach para a vida mais contemplativo, mas ao mesmo tempo inteligente, usando dados que a gente tem, usando eficiência, usando metas, a gente poderia criar uma sociedade ideal. E muito do meu trabalho lá no Butão, na minha pesquisa sobre políticas públicas de bem-estar, foi com esse foco, né? O que o melhor país do mundo pode ter? Quais são os aspectos do Butão que a gente pode aprender, mas o que a Noruega faz melhor, o que a Suécia faz melhor? Então eu acredito muito que viajar o mundo e pegando o melhor de cada país e comunidade, a gente pode ir aprendendo muito mais. Que repetir sempre o mesmo, falando que esse é o jeito que sempre foi feito, é uma maneira pouco construtiva e muito limitante de se viver. Outro ponto é que ele fala muito que esse mundo das conferências, nada é feito lá. É um monte de gente que tem dinheiro, que recebe dinheiro dos governos para ir para lá ou das empresas e nada sai de lá. Eu já senti muito isso em algumas conferências que eu já fui e é extremamente frustrante, né? Ele fala que existe claramente uma revolta popular que tem eleito governos populistas ao redor do mundo e as pessoas não confiam mais nas elites. E a confiança não será reconstituída apenas com doações das grandes fortunas, mas sim com ações maiores, como impostos mais altos sobre os super ricos, melhora no sistema de educação, saúde público. Um ponto que ele fala muito ele gostaria de um mundo que não existisse mais bilionários. Tem uma pesquisa que ficou bem famosa há 2 anos atrás, que mostra que se uma pessoa em qualquer momento da vida dela tiver 400 milhões de dólares, ela não consegue torrar isso, né? Tu não consegue perder esse patrimônio. Tu vai comprar uma lancha, aquilo vira patrimônio, tu pode revender, tu não consegue torrar 400 milhões de dólares. Então o ponto do Anand é que ninguém pode ter mais de 1 bilhão. Ninguém deveria ter mais de 1 bilhão de dólares. E é óbvio que tu não pode simplesmente tirar, mas é criar impostos mais fortes para essas fortunas. Eu concordo, eu não gosto da frase não deveria existir bilionários no mundo, acho que é uma frase forte, mas eu gosto de políticas públicas nos Estados Unidos tipo Elizabeth Warren e o Bernie Sanders. Inclusive eu estou bem animado com o Bernie indo bem. Eu acho que ia ser uma revolução positiva. Em política a gente sempre pode estar errado e ele se tornar uma grande frustração, mas ele é um cara que defende coisas incríveis, que eu acredito muito, ele é um cara muito correto e ele é um cara que é respeitado mesmo pelos adversários. O Warren Buffett, que é um cara que vê o mundo de uma maneira muito diferente, mas ao mesmo tempo é um social-democrata, é democrata nos Estados Unidos, votou para Hillary nas eleições passadas, fez campanha para Hillary contra o Trump.
o Warren Buffett respeita muito o Bernie. Ele fala, cara, eu discordo porque eu vejo o mercado diferente, eu acho o mercado de ações muito mais importante de como o Bernie vê, mas ele respeita, porque existe uma visão de que o cara é muito correto e defendeu as mesmas práticas e não está querendo surfar uma onda só para ser eleito. E não está aceitando dinheiro de grandes corporações na campanha política, que é um dos outros pontos essenciais do livro. Corporações não podem dar milhões de dólares para empresas. A indústria do lobby é um problema gigante. Então, e mesmo na pessoa física, o Alan vai argumentar que mesmo se o cara é o Jeff Bezos e tem mais de 100 bilhões de dólares, ele não pode ficar dando 1 bilhão de dólares na física, mesmo que seja na física. Então deveria ter um teto sobre o quanto uma pessoa pode dar para qualquer campanha política. Os bilionários podem fazer suas doações, mas isso não pode dar imunidade para deixarem de serem tratados como meros mortais, que devem obedecer às mesmas leis. Não é porque tu faz doações maravilhosas para isso, que se tu sonegou o imposto aqui, tá tudo ok, tu pode ser perdoado, que é o que acontece muitas vezes, né? Os bilionários também podem, quiçá devem, trabalhar em parceria com o Estado, mas pensando no benefício do todo. O Anand critica muito essa ideia de que sempre o mundo corporativo tem ideias melhores. Que se tu quer mudar o mundo e tu é um jovem com muita vontade que fez uma Ivy League, que são as melhores faculdades nos Estados Unidos, tu deveria ir para McKinsey e para Google, mesmo que tu queira trabalhar em ONG depois, porque isso vai te dar uma habilidade de ver o mundo como empresa, de resolver melhores os problemas. E eu partilho um pouco dessa crença, mas o Anand critica bastante. Ele acha que simplifica os problemas do mundo, a complexidade, e coloca o mundo capitalista e tu pensar tudo em números, e falta coração, e tu entender, e tu se solidarizar com a dor do outro. Bom, e um ponto principal é que ele argumenta que é o mesmo do Steven Pinker, é que como sociedade, a gente podia estar muito, muito, muito melhor. Algumas das soluções que ele fala, né? E na verdade tem uma similaridade muito grande nessas soluções com as do Steven Pinker. Uma é a diminuição da quantidade de filhos por meio de educação sexual, educação superior, preservativos, estímulos a doações, liberação do casamento gay e possibilidade de os meios adotarem crianças carentes. Outro é taxação sobre grandes fortunas, Elizabeth Warren e Bernie Sanders, e taxação sobre herança, que em países desenvolvidos como Escandinávia é de 50%, nos Estados Unidos é 40% e no Brasil é 8%, se eu não me engano. Então, esse é o resumo desse livro, que ganhou inúmeros prêmios e que com certeza não é positivo de ler. Tu não fica rindo lendo, mas nos faz pensar e refletir sobre a nossa vida pessoal, profissional.